Hoje nós vamos falar novamente sobre grampo sargento, mas num grampo diferente. Nós vamos falar hoje do grampo de madeira da Bessey, né? Esse grampo ele tem uma característica um pouco diferente dos grampos que a gente tinha aqui. Esse grampo de aperto rápido, né? Porque esse grampo ele fica em pé, né? Naturalmente ele fica em pé, fica plano direitinho, e também deitado também fica plano. Então quando você precisa prender alguma peça, quando a gente precisa trabalhar com alguma peça que ela tenha que ficar numa posição que não balança, né? Que ela precisa ficar planinha em relação ao nível da mesa que você estiver trabalhando, esse grampo aqui ele é muito interessante. Principalmente quando a gente vai cortar, né, e fazer qualquer tipo de usinagem que você não tem peças de material que não seja madeira para ficar mantendo contato com a lâmina. Então por isso mesmo é que a gente vê bastante gente utilizando em jigs, na serra-fita e mesmo na serra de bancada, eles utilizam este grampo aqui ao invés de usar um grampo desse tipo aqui ou outro que tenha mais metal. Como a gente não encontra esse tipo de produto fabricado aqui no Brasil, você tem ou que importar ou comprar num importador. O que aconteceu foi que eu comprei aqui no Brasil mesmo. É muito caro, realmente caro. Eu fiquei muito resistente em comprar em razão disso, do preço. Mas o tempo foi passando e eu aproveitei uma promoção, que mesmo na promoção saiu por R$140, né? E aí eu comprei um par. E aí eu liguei para o meu amigo Hilton lá de Sorocaba, perguntando a ele se a gente conseguia fazer esse parafuso. Porque esse parafuso ele tem uma parte rosca esquerda e uma parte rosca direita. E então ele me pediu as medidas para poder dar uma olhada e ver se conseguia, e hoje então ele está fazendo um vídeo para passar justamente essas medidas para ele, para que a gente possa ver se consegue fazer. Que aqui em Brasília o cara me pediu R$60 num parafuso, não é no par não, um. Então dois, 120. Eu paguei 140 na peça toda e viabilizou. Hoje isso aqui já está custando 190 lá no mesmo lugar. Mas mesmo assim está caro, não é? Sinceramente, se fosse 100, tá, eu não comprava, porque já tenho, né? E eu também não preciso de outro. Mas enfim, fora essa questão do preço, é uma ferramenta que eu aconselho. Se você tiver a oportunidade de adquirir, pode comprar, porque tem uma utilidade bem diferente desse grampo aqui. Que a gente vai abordar isso mais profundamente, mais aprofundadamente, numa outra ocasião, em breve eu espero. Mas vamos ao vídeo então para a gente ver a questão das medidas e torcer para que o Hilton consiga reproduzir. E essa abertura máxima aqui é 15.7. Esse no modelo maior, 15.7. A gente não consegue desmontar sem tirar o cabo, porque você só desmonta se você conseguir arrancar o cabo, porque esse parafuso, não é? Essa barra roscada aqui, ela tem uma dimensão que só permite que ele chegue até no limite aqui do parafuso, tá? Mas não ultrapassa. Então,
Como é que são essas medidas? Aqui eu tenho 25,2, 4,5 por 4,3. Então, 25,2 é a distância maior aqui. 4,5 e 4,2. Né? 4,5, 4,2. Esse bico aqui tem 1,5. Né? Aqui eu tenho 1,5 centímetros. E daqui do corte até aqui atrás eu tenho 20 centímetros. Essa distância daqui a aqui são 20 centímetros. Esse cabo tem 87 milímetros. Isso aí, 87. E o que mais que eu posso medir aqui? Bom, o tamanho aqui da barra eu não vou poder precisar qual é, não é? Porque isso aí, porque tem um pedaço que entra aqui no cabo, tá? E ela tá bem aqui no extremo aqui dessa porca, que é uma porca longa, tá? Essa porca longa, ela é um pouquinho mais estreita do que essa madeira aqui, que é para ela não ficar saliente aqui, né? Para não atrapalhar o fato dela poder assentar direitinho aqui. O buraco aqui, por onde passa o parafuso, ele não é um parafuso, um buraco, ele tem um formato oblongo aqui e também aqui, né? Então ele não é uma coisa, ele é compridinho, tá? Só que aqui no meio, tá? Ele não é vazado totalmente nesse comprimento da distância. Ele tem a boca e ele faz assim, até no meio, e o de baixo faz também a mesma coisa. Então aqui no meio eu tenho uma parte estreita que é da grossura só para poder passar a porca. Essa distância é justamente para permitir que eu tenha essa situação aqui, tá vendo? Que conforme eu vou fazendo isso aqui, ó, eu preciso que o parafuso tenha espaço, porque se o buraco fosse reto, eu não conseguiria fazer esse movimento aqui, ó. Então essa porca longa aqui, ela é folgada aí dentro, para ela poder acompanhar o movimento, né? E o parafuso também tem esse espaço daqui a aqui, para poder fazer para ter essa folga aqui. É 2,5, 2,3 é o tamanho do espaço que eu tenho aqui. Conferindo nesse outro aqui, esse aqui deu 2,7, para ser mais preciso. Exatamente, é 2,7 aqui o tamanho, né? E agora vamos à largura e a circunferência da porca e do cabo e etc. Eu nem vou usar um paquímetro digital porque vai depender da barra que a gente vai encontrar, porque se você for construir isso daqui, e aí você vai precisar ou ter o auxílio de um torneiro ou ser um torneiro, né? Vai depender do material que você encontrar. Então, o que a gente tem aqui? Nessa parte lisa aqui do parafuso, bem no meio do parafuso, eu tenho 9,5. Aqui na abertura, conferindo a abertura aqui do espaço para o parafuso, 27,5. O cabo 29, que o cabo ele não é reto, ele é um pouquinho abaulado aqui, tá?
O cabo todo acabado tá com 86. No comprimento 86. Aqui na proteção é 26. A circunferência aqui é 26. E acho que eu não tenho outra informação que eu pudesse passar. Bem, agora o parafuso, que é o complicador que tem aqui, maior esse raio desse parafuso. Por quê? Esses dois parafusos, eles são um pouco diferentes. Tá? Muito embora um tenha rosca direita daqui para cá e rosca esquerda ao contrário, né? Ou vice-versa, tá? Ele tem uma parte lisa menor aqui e maior aqui. Essa parte lisa na parte menor é 15, na parte maior, aliás, é 15. E na parte menor, porque ele não é uniforme, né? Que ele parou a rosca aqui. Então, de um lado ele é mais grosso, do outro um pouquinho mais fino. A parte lisa aqui deu 6. Tá? Bem, eu acho que é isso aí que eu posso passar de medida. Essas medidas eu estou passando esses detalhes porque... Mas então esses parafusos aqui, né, são diferentes, né? Tem essa parte que não tem rosca, que é um pouquinho maior aqui do que aqui. Como eu disse, aqui tem alguma coisa como... Eu digo alguma coisa porque parou a rosca, né? Então de um lado é maiorzinho, do outro é menorzinho. Mas aqui na parte maior eu tenho 15, 16 praticamente. E aqui, repetindo, na parte menor eu tenho 5. Né? Bem, esse é a medida da peça maior. E agora eu vou fazer a medida da menor. Tá? Se vocês puderem comparar, né? Tá? O menor realmente ele é bem menor, esse 9SH. Tá? O que nós temos aqui? Eu tenho 32 por 36. 32, 36. No comprimento, parte maior, eu tenho 15,3. Essa parte maior aqui. Aqui, aliás, no bico aqui, eu tenho 1 centímetro aqui. E essa parte menor, eu tenho 11, tá? Então, são essas as medidas, certo? O comprimento aqui do parafuso todo, pelo menos a parte que está externa, né? Esse pedaço do parafuso que a gente consegue ver aqui, que está fora aqui da peça, é 14. Tá? A parte útil aqui do parafuso é 14. Nesse aqui, que é uma medida que eu não havia passado antes, é 23 e 24. Esse aqui tem 24 de área útil, esse parafuso aqui. Vou conferir aqui para ver se eles são iguais. Curiosamente, esse daqui tem 23. Esse aqui tem 23 de baixo. E o mais da extremidade eu vou conferir aqui agora. É 23,7. Esse aqui é um pouquinho mais comprido. Né? Um pouquinho mais comprido que o de baixo. Esses dois aqui, o que eu tenho? Tem 13,5 da base. E aqui na ponta, 14,5. Então, nesse aqui, este parafuso é mais comprido, a parte está para fora, do que esse aqui. Como
essas medidas estão muito próximas, é possível que tenha dado alguma diferença na parte que ficou aqui dentro do cabo, né? Por falar nisso, esse cabo aqui tem 73. O diâmetro 25. A proteção aqui 22. O tamanho aqui da proteção 13. O tamanho aqui da proteção do maior 17. Bem, eu acho que eu passei todas as medidas, né, que a gente precisava. Esse aqui totalmente aberto, e para abrir, não é, ou fechar, os dois giram no mesmo sentido, parafuso, tá? Aqui para abrir e aqui para fechar. Esse aqui gira assim, para poder fechar, e assim, tá? Para poder abrir, né? Então, assim, horário, e para fechar, anti-horário, exatamente. Da mesma maneira do outro, eu também tenho uma parte que não tem rosca, aqui assim, ó. Mas o pedacinho sem rosca aqui nesse menor é ridículo, tá? É quase nada, certo? Isso é comum nos dois. Bom, então aí. Então tá aí, amigo Hilton lá de Sorocaba, atendida a sua solicitação, mas quando eu estiver aí tomando aquele cafezinho contigo, eu levo a peça para você ver com a mão. Muito obrigado a todos por terem assistido ao vídeo e muito agradecido e até sempre, se Deus quiser.